Meus amigos, a nossa presidenta está nua, só não vê quem não quer. O Lula cometeu um dos maiores erros da sua vida. Quando ele escolheu a Dilma para ser presidente do Brasil, ele pensou somente nele, que ela seria a única pessoa que permitiria ele continuar no governo. Não teria nenhuma contestação. Ela sempre foi submissa a ele, uma pessoa que não tem competência alguma, e ele, evidentemente, olhando para isso, ele escolheu a Dilma Rousseff. E pensava, obviamente, que qualquer probleminha maior, numa reeleição, ele poderia substituí-la, entraria como salvador da pátria e estaria tudo resolvido. Só que agora as coisas mudaram. O povo foi para a rua. Foi para a rua por insatisfação geral. Aliás, eu diria até que o povo está na rua porque está se entendendo que o Brasil, a economia brasileira, está como se fosse um organismo doente, já praticamente morto, por falência múltipla dos seus órgãos. Que nada no Brasil funciona. Nada, não tem um setor que você possa olhar e dizer, esse setor vai bem, esse setor vai compensar isso, vai compensar aquilo. Não existe. Tudo está na mais absoluta penúria, caminhando para o caos, de uma maneira geral, esse país. Nada funciona. Educação, saúde, infraestrutura, nada funciona nesse país. E aí é que está o grande perigo que o Lula não percebeu e que muita gente também não percebe, porque se colocar uma pessoa que não tem a competência, que não tem uma capacidade de liderar, não tem conhecimento para isso, é extremamente perigoso. Olha o que está acontecendo agora. O que é que as pessoas esperam dos seus prefeitos, dos seus representantes políticos, dos seus governadores, dos seus presidentes, dos seus chefes de trabalho? Eles esperam que essas pessoas entendam o que ele está dirigindo e tenha soluções para os problemas apresentados e que mostre as novas direções e diga o caminho que deve ir. Principalmente quando existe um problema grave, uma crise, por exemplo. Aí é que nós vamos perceber a competência do nosso chefe, do nosso administrador, do nosso presidente, do nosso governador. É nessa situação que a gente vai ver isso. Então, no caso, o Brasil está numa situação extremamente difícil e o povo agora foi para a rua. E nós temos uma presidenta que ela não consegue dizer absolutamente nada. E ela, ao contrário, ela é o anti-líder. Ela quer conversar com a sociedade. Ela quer conversar com os chefes políticos. Ela quer conversar com os sindicatos. Quer conversar com os estudantes. Quer conversar com a sociedade de uma maneira geral, para que a sociedade diga para ela o que está acontecendo e para onde eles querem ir. Ora, isso é exatamente o oposto do que deve ser. Ela, a Dilma, que deveria chegar nessas reuniões com propostas concretas, dominando a situação, sabendo o que está acontecendo e mostrando para onde é que nós devemos ir para resolver tais problemas. Mas não. Ela está completamente perdida. Primeiro ela está perguntando para os problemas para o pessoal dizer para ele quais são os problemas e para onde eles querem ir. Ora, isso não é o papel do presidente da República. O papel do presidente da República, ele já sabe disso há muito tempo. Ele já deveria saber, ou ela já deveria saber há muito tempo quais são os problemas do Brasil. Ela já deveria estar, e daí nós vemos isso, cheia de projetos, como os próprios
grevistas que foram à rua pelo preço foram ter uma reunião com ela, saíram lá dizendo: nossa, ela é uma pessoa completamente despreparada, ela não sabe nem o que significa transporte. E é realmente de uma pessoa totalmente despreparada. Então ela quer saber dos problemas. Quem quer saber o problema? Ela sabe todos os problemas existentes. Se não sabe, está perdida mesmo. O que ela deveria é ter projetos, é ter estratégia. Chegar a uma reunião e dizer: olha, está acontecendo isso e isso, nós vamos resolver porque nós temos esse e esse projeto, a solução vai ser essa e essa, e nós devemos ir nesta direção ou nessas direções. Não, ela quer ouvir. Ou seja, não existe presidenta. O Brasil está acéfalo. O guru da Dilma, o Lula, fugiu. Ele está fora no exterior, fazendo palestras dizendo abobrinhas a respeito da situação do Brasil. É lamentável. E agora é que nós temos o vácuo de poder que está aí. Porque a Dilma não sabe os problemas existentes, não sabe como enfrentá-los, não tem projeto, não tem estratégia, e fica inventando constituinte, fica inventando plebiscito, fica tentando tirar o foco dos problemas principais desse país. Eu acho que a situação está bastante difícil. Difícil porque está havendo um vácuo de poder. Simplesmente por falta de competência. A irresponsabilidade do Lula de colocar uma Dilma como presidente da República, eu acho que ele vai ter que pagar por isso. Eu acho que a popularidade dele também vai despencar, na mesma medida que despenca da Dilma. Aliás, Dilma nunca teve popularidade, ela é derivada da popularidade do Lula. Mas agora vai ser ao contrário. Percebe que o Lula foi o grande responsável por colocar essa mulher, essa senhora, como presidente do Brasil. E uma pessoa completamente despreparada, como está à vista. Ela está nua, só não vê que não quer. Agora, nós também, brasileiros, fomos irresponsáveis ao colocar o Lula como presidente do Brasil. O Lula é o grande responsável por toda essa coisa que está acontecendo. Quem tinha razão foi a Regina Duarte. A Regina Duarte dizia naquela época o que eu estou dizendo agora. Isso é uma irresponsabilidade, uma temeridade, colocar pessoas que não têm competência, não têm capacidade para dirigir um país como o Brasil. Foi o que o Brasil fez. O Brasil fez isso, colocou pessoas que não têm nenhuma capacidade, nenhuma competência, nenhuma experiência para, com o primeiro emprego, dirigir o país. Meus amigos, nós estamos pagando um preço por isso. Nós passamos aí a economia mundial, passou 10 anos no maior período de prosperidade que já houve na humanidade. E digo o que é que aconteceu com o Brasil? Perdeu a grande oportunidade, porque foi um dos países que menos cresceram nessa era de prosperidade da economia mundial. Não é brincadeira não. E a coisa está indo cada vez mais para baixo. Quando o Fernando Henrique terminou seu governo, a economia brasileira, que não foi um governo, do ponto de vista do crescimento econômico, foi um desastre também, porque cresceu em torno de 3%, a média do Fernando Henrique, mas participava da economia mundial 3,1% da economia brasileira. O Lula, quando saiu, estava em 2,9%. A Dilma agora deve estar em 2,5% e deve ir para próximo de 2%. Ou seja, o Brasil cada vez mais se distanciando dos seus parceiros internacionais, se distanciando do futuro, daquele futuro que esse governo lula-petista vendeu que já tinha chegado. Que futuro é esse? Eu espero um futuro muito melhor para o Brasil. Muito obrigado.